máquina de escrever. A máquina de escrever, como a conhecemos hoje, é uma construção de por volta de 1874, né? Ela foi desenvolvida pela Remington, né, que era uma fabricante de armas nos Estados Unidos, e trouxe, né, e veio para o Brasil, né, também pela mesma Remington lá no final dos anos 40, né? E também entraram outros fabricantes aí, né, a Facit, a IBM, a Olivetti. Então houve, né, uma evolução do produto, né? Então também houve as versões elétrica, a versão eletrônica, enfim, então foi muito utilizado até o final dos anos 90, quando aí o advento do computador, das impressoras, acabou substituindo esse tipo de produto. Tá? Então essa daqui, hoje em dia, essa aqui é uma Olivetti Letra 35, né? Hoje em dia você encontra aí na internet esse mesmo produto custando por volta de uns 250, 300, tá? Já em grande estado, bem conservado, né? Por volta até de uns R$500 você encontra o pessoal vendendo, tá? Essa aqui está um pouquinho lascada, mas essa daqui para mim não tem preço, né? Porque essa daqui foi presente do meu avô no Natal de 1980, né? E ele costumava até a cada Natal presentear os seus netos, né, com máquina de escrever. Então ele era uma pessoa que conhecia muito, queria que os netos, né, tivessem um estudo, né, coisa que ele não teve, né, infelizmente, mas que ele ao longo do tempo se tornou um autodidata, né, e presenteava os netos com as máquinas de escrever, tá? Bom, para utilizar isso, né, você precisava de um diploma, né? Então eu ganhei no Natal de 80, né? Em janeiro de 81 eu tive meu diploma de datilografia, né? Porque não era só chegar lá e digitar, não. Tinha que teclar, você tinha que conhecer todo o SDFG, por quê? Porque a velocidade da impressão, né? A velocidade da digitação, né, no teclado, que era importante, que era isso que você ia ser contratado, né, pelas empresas aí como um datilógrafo, um auxiliar, né, de escritório e tal. Então tinha que ter todo o conhecimento da datilografia, tá? Então essa máquina até traz, né, alguns botões, algumas teclas da época, né? Então, por exemplo, você tem o cruzeiro, né, o símbolo do cruzeiro está aqui, né, o cifrão, né, tudo. Aqui eu deixei quebrar aqui a tecla, né? Então você vê que tá, o ponto e vírgula aqui está de cabeça para baixo. Mas enfim, é uma máquina que funciona ainda perfeitamente hoje, né? Então como é que é o processo da máquina, né? Primeiro, né, vamos colocar aqui o papel, né? Temos aqui o papel, você insere o papel, né? Acerta direitinho o papel, né? Então aqui você destrava, certo? Vamos destravar aqui, né? E ao destravar você pode pegar e já começar a imprimir, né? Então aqui você tem, né? Então o posicionamento da folha, né? Aqui então você destrava, né, o carro, né, da máquina, né? E aqui você tem, né, as teclas, né, no caso, né? Então todas as teclas, né? Quando você vai teclando, né? Quando você vai usando as teclas, ela vai imprimindo aqui. Aqui você tinha os carretéis, né? Então os carretéis hoje ainda são comercializados por aí, então saindo por volta aí de uns R$60, tá? Então era muito simples, né? Você tinha, então, aqui você tem as teclas, né, do alfabeto, né? Então você primeiro, né, posicionava a folha, né? Então, deixa eu posicionar direitinho aqui, né? Posicionava a folha e tal. E aí você começava lá, vai, WRT. Então, ou seja, você vê a tecla, né? Isso quando é legal quando isso, né, quando travava de uma vez, você pega, né? Trava e aí vai, e a máquina vai correndo, né? Aqui, por exemplo, você tem a mudança, né, de linha, né? Toda vez que você terminava uma linha, você, né? Aqui a mudança, né? O Enter, né? O Enter da época era esse aqui. O Shift é esse aqui, ó, tá vendo? Você travava as letras maiúsculas e depois as minúsculas, né? Aqui era a volta de espaço, o Backspace da época é esse aqui, ó, tá vendo? Você vai voltando, ó, que bacana, né? Então, enfim, você tinha, né? O importante da época era isso, né? Era você conseguir imprimir, né, em textos tipográficos, você fazer documentos em textos tipográficos, né, com a maior velocidade possível, né? Então você via na época, né, anúncios do jornal, você via, por exemplo, contrato datilógrafo tem que bater pelo menos 30 laudas por hora, 500 teclas por minuto. Então tinha medidas, tinha contadores assim na época, né? Então era o teste, né, de contratação das empresas, era justamente essa velocidade que você tinha aí na hora do teclado, né, da datilografia, né? E é aquilo, né? Como o mundo, né, evoluiu para o uso dos computadores, para o uso, né, das impressoras, naturalmente, né, essa máquina foi caindo em desuso, né? Então a última fabricante é uma empresa da Índia, né, que terminou de fabricar em 2011. No Brasil
a coisa terminou por volta, no final dos anos 90 com a Facite, né? Então é isso, então isso aqui eu usava muito, né, na época, né? O que acontece, né, na hora do Fantástico, né, chegava às 8 da noite, era quando eu ia imprimir meus currículos para mandar, né, li o Estadão, né, de segunda-feira, aí vi os currículos, então para economizar dinheiro com Xerox, eu chegava no domingo à noite e vai digitar currículo, perfeito? Então é isso, foi um pouquinho da história, né, dessa letra, né, da Olivetti, né, e espero que você tenha gostado, e até a próxima, e inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações com o sininho, tá legal? Obrigado, até a próxima!